Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da comunidade Autodesk. Hoje nós vamos falar sobre Dynamo, né? Vamos conhecer um pouco sobre como essa ferramenta pode te proporcionar produtividade no Revit. Eu sou Ari Monteiro, consultor e pesquisador na área de BIM, trabalho na Dynamo Sistemas. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim antes da gente começar os assuntos aqui da live, tá? Como eu disse, já sou consultor, né, na área de BIM, atuo no mercado há mais de 10 anos, fazendo a implantação da metodologia BIM. Sou professor em programas de pós-graduação, onde eu ministro disciplinas relacionadas ao tema BIM. Sou membro ativo da comissão CE 134, que está desenvolvendo a primeira norma BIM nacional, e tenho a minha empresa de consultoria, a Dharma Sistemas. Ok, o que nós vamos ver hoje? 3 tópicos, tá? O que é o Dynamo? Vamos entender direitinho o que é essa ferramenta, e aí vamos cair direto nos exemplos de aplicação, né? Eu separei aqui alguns exemplos, né, de como você pode utilizar o Dynamo no seu dia a dia. E aí, vou orientar que vocês coloquem suas perguntas aí no bate-papo, tá? Se der tempo, eu posso responder no final da live. Se não, vocês podem ir até o fórum e postar lá no post deste webinário. Vocês coloquem lá os seus questionamentos, que eles chegarão até a mim e eu vou responder. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar. O que é o Dynamo? O Dynamo é uma ferramenta de programação visual, tá? Ela funciona integrada ao Autodesk Revit, e a ideia principal do Dynamo é automatizar processos. 2 categorias de processo, basicamente, você consegue automatizar com o Dynamo. Processos relacionados à modelagem BIM e processos relacionados à gestão da informação dos seus modelos BIM. Então, nos exemplos que eu vou mostrar essas 2 categorias de automação aí de processos. Bem, o Dynamo, para você trabalhar nele, o que é que você precisa saber? Precisa saber um pouco de lógica, tá? Não precisa ser um programador, né? E a ideia é a seguinte: se você tem tarefas repetitivas no seu dia a dia e você quer automatizar essas tarefas, ou mesmo algumas tarefas que são complexas e que você quer resolver mais rapidamente, então você pode usar o Dynamo para resolver essas questões. O Dynamo usa uma linguagem visual para representar lógica, né, a lógica que vai resolver os seus problemas. E aqui nessa imagem a gente pode ver um exemplo dessa representação visual do Dynamo. A gente chama isso de grafo. O grafo é um artefato gráfico que você vai usar para representar a lógica que você quer implementar dentro de um programa que vai resolver um problema. Ok? Então, nessa imagem aqui, nós temos, por exemplo, uma questão, você tem um projeto com centenas de pranchas e você precisa preencher nessas centenas de pranchas alguns dados. Então, o Dynamo pode fazer isso para você muito rapidamente, ao invés de você ter que entrar prancha por prancha para fazer isso. Tá? Então, isso é um exemplo de tarefa repetitiva que no seu dia a dia você poderia usar o Dynamo. Alguns exemplos de aplicação do Dynamo. Então, eu separei 2 conjuntos de exemplos para a gente trabalhar aqui. O primeiro conjunto de exemplos é na automação de modelagem BIM. Nesse conjunto temos 3 casos. Primeiro caso, modelagem geométrica, usar o Dynamo para conceber uma volumetria. Segundo caso, modelagem de pisos. Tá? Então, a gente vai identificar os ambientes, né, de um pavimento, e usando o contorno desses ambientes, nós vamos modelar pisos. E o terceiro caso, a inserção de tomadas nesses ambientes. No segundo conjunto de exemplos, nós vamos trabalhar com a extração de quantitativo para orçamento e a checagem de regras de projeto, né? O Dynamo também permite que você faça esse tipo de automação. E esse conjunto aqui de exemplos vem a ser o conjunto de exemplos voltado à automação de gestão da informação, onde você não está produzindo modelo, você está apenas consumindo os dados que você tem no seu modelo BIM.
e usando esses dados para algum fim. Nesse caso aqui, usando para extrair quantitativo para orçamento, ou usando para fazer uma análise, né, se o projeto está seguindo determinados critérios que você definiu. Então, vamos lá. Então, vamos para esse primeiro conjunto de exemplos, modelagem geométrica. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui no Revit, a partir de um arquivo de estudo de massa, tá? Esse arquivo é um arquivo que normalmente você cria aqui pelo menu Arquivo Novo, Modelo Conceitual, né? Massa conceitual. E o que a gente vai fazer aqui dentro desse arquivo é gerar uma forma baseada em um conjunto de equações paramétricas. Então, o Dynamo ele é muito bom para fazer isso. Trabalhar com fórmulas matemáticas e essas fórmulas gerar geometrias, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para abrir a interface do Dynamo? Na aba Gerenciar, painel Programação Visual, você vai encontrar aqui o botão do Dynamo. Vamos abrir. Está aí, esta é a janela do Dynamo. Vamos iniciar um novo grafo, né, aqui no Dynamo. Está aqui. Essa é a janela inicial aqui para você trabalhar com um grafo. Aqui nós temos a nossa área de trabalho, onde a gente vai visualizar o resultado da nossa programação visual. E aqui do lado esquerdo nós temos um painel que contém, né, os comandos aqui para acessar geometrias dentro do Revit ou criar geometrias e depois levar essas geometrias lá para dentro do Revit. Tá? Comandos, inclusive, para acessar arquivos do Office, tá? E um conjunto de comandos específicos só para trabalhar com elementos lá dentro do Revit. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Essa geometria que nós vamos modelar, ela vai ser baseada em duas equações paramétricas. Essas equações, elas vão utilizar funções trigonométricas e para trabalhar com essas funções trigonométricas, a gente vai precisar de algumas variáveis, tá? A forma que nós vamos modelar, ela terá uma forma elíptica, tá? Mais ou menos como está aqui no slide, né? Nós vamos fazer uma elipse, tá? E depois nós vamos replicar essa elipse, fazer uma cópia aqui radial e gerar, né, esse sólido e levar esse sólido para dentro do Revit. Beleza? Então vamos lá. Então, para fazer essas equações paramétricas, eu vou começar clicando duas vezes na área de trabalho do Dynamo. Isso gera um nó, né? Isso aqui é um nó do nosso grafo, o primeiro nó. E nesse primeiro nó aqui eu vou escrever as nossas equações paramétricas. Então, nós vamos usar aqui uma medida A, que corresponde ao eixo maior da nossa elipse. Aqui eu estou acessando as funções matemáticas do Dynamo, tá? Vou acessar a função cosseno. Então, nós vamos pegar a maior dimensão da elipse, vamos multiplicar pelo cosseno de um ângulo, que nós vamos informar logo mais. E agora, para o outro eixo, o eixo B da elipse, nós vamos usar uma outra função trigonométrica aqui. Vamos usar um seno do ângulo T. E agora nós vamos informar aqui para essas duas equações as variáveis, né, que vão alimentá-las. Então, para isso, eu vou usar number slider. Esse é um nó que me permite entrar com valores numéricos. Aqui eu posso estabelecer valores mínimos e máximos, né, para trabalhar aqui com os valores numéricos. Eu vou inicializar esse number slider em 8. Vou conectar ele aqui na variável A, chamar isso aqui de A. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse number slider. Vamos renomear aqui para B. Vamos mudar aqui o valor para 5. E agora falta só o parâmetro T, né, das nossas equações. Esse parâmetro T, nós vamos usar um recurso diferente, dentro de um code block, que eu vou renomear como T. Eu vou trabalhar com uma sequência de números representando ângulos de 0 a 360 graus.
E agora eu vou conectar essa lista de ângulos aqui no parâmetro t. Agora vamos dar uma olhadinha o que é que cada uma dessas equações está retornando de valores. Para isso, clicando com o botão direito na área de trabalho, a gente consegue também acessar o mesmo recurso de pesquisa de nós que aparece aqui no painel biblioteca. Vou inserir mais um nó watch, dando Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos conectar essas saídas aqui no watch e vamos analisar o que está acontecendo aqui nesses dois retornos. Essa lista de números que vocês estão vendo aqui são os resultados que essas duas equações nos deram. Tá? E agora, o que a gente vai fazer com esses valores é gerar pontos. Tá? Nós vamos gerar pontos, e esses pontos vão servir como trajetória para fazer as curvas. Tá? Então, vamos lá. Então, para gerar pontos, eu vou usar aqui a entidade point by coordinates. Vamos conectar aqui a entrada X e a entrada Y. Então, aqui a gente já consegue visualizar um conjunto de pontos, né, que foi gerado. Agora, esse conjunto de pontos eu vou usar para traçar uma curva, que nesse caso vai ser a nossa elipse. E para isso, nós vamos usar aqui dentro de Geometry, NURBS Curve by Points. Vamos conectar os pontos a essa entrada. Vamos congelar aqui os pontos. Assim a gente só visualiza a curva. Está lá a curva. Então aqui eu posso dar um zoom para visualizar melhor. Bem, e agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa curva e vou replicar essa curva, fazer uma cópia radial. Tá? Para fazer essa cópia radial, eu vou usar Geometry, Rotate, usando origem, eixo e o grau, né, o grau de rotação. Então, esse nó aqui, ele recebe essas entradas. A primeira entrada é os objetos, né, que eu quero rotacionar. Nesse caso, só tem um objeto, essa curva. O ponto de referência para fazer a rotação, que vai ser a origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, aqui eu vou usar point, ponto orange. Orange, pronto. Vamos pegar a origem do sistema de coordenadas. E agora, esse eixo aqui, axis, é o quê? É um vetor perpendicular aqui ao plano XY. Tá? Vamos pegar o vetor no sentido do eixo Z. Esse aqui é o vetor que vai fazer vai servir como pivô, né, da rotação. Vamos conectar aqui. E, por fim, chegamos agora ao momento de indicar quantos graus eu vou rotacionar esse elemento. E aí, ao invés de eu entrar com um único valor, eu posso entrar com uma lista de valores aqui. Então, para entrar com uma lista de valores, eu vou usar um number slider. Esse number slider eu vou chamar de ângulos. Vou inicializar ele em 0, 120, de 10 em 10 graus. E vou inicializá-lo com 60 ângulos. 60 graus. Beleza, então agora, para gerar uma lista de ângulos, 0, 360, com passo P. Vamos conectar o number slider aqui, e o que a gente vai obter aqui nessa lista é uma lista de ângulos, né, incrementando de 60 em 60 graus. Aí agora vamos conectar isso a degrees. Temos agora
a replicação aqui das curvas. O que está faltando? Está faltando criar sólidos usando essas curvas. Então, para isso, nós vamos usar Curve, Extrude, as Solids. A distância vem a ser a altura do sólido. Tá? Essa altura eu vou usar um outro number slider. Esse number slider vai ser de 3 em 3 metros. Então, o valor mínimo dele vai ser 3. A altura total da torre do nosso edifício vai ser de 30 metros. E aqui o passo vai ser de 3 em 3. Vamos conectar esses nós. E temos agora, né, esse sólido, que inclusive, se a gente alterar aqui no number slider, ele atualiza em tempo real a geometria. Assim como, se eu voltar aqui no começo e alterar essa dimensão, ou essa dimensão, eu consigo redefinir a forma da minha geometria. Certo? Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar essa geometria lá para dentro do Revit. Porque até o momento, o que nós temos aqui no Revit é só uma imagem temporária. Se a gente fechar o grafo aqui, desaparece essa imagem temporária. Então, a gente precisa levar agora esse sólido lá para dentro do ambiente de famílias. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Na verdade, nós temos aqui um conjunto de sólidos, são 7 sólidos, foram usados para formar essa volumetria. Eu vou unir esses sólidos. By union. Vamos aplicar uma operação de união aqui. E agora, para levar os sólidos lá para dentro do Revit, vamos usar um import by geometries. Isso aí. Vamos desligar aqui algumas dessas referências para ficar mais leve aqui no Dynamo. E temos a nossa geometria aqui dentro do Revit. Uma vez que a gente tem a geometria aqui dentro, a gente ainda pode interagir aqui no Dynamo, fazendo alterações aqui na geometria. E essas alterações são repassadas automaticamente lá para dentro do Revit. Tá? E uma vez que a gente tenha terminado aqui de fazer a modelagem, vamos interromper aqui o processamento automático do Dynamo. Eu posso pegar essa geometria, posso explodir essa geometria, selecionar aqui o comando de explosão, e posso até selecionar aqui uma determinada face da geometria, dividir essa superfície, né, trabalhar com o recurso de sistema cortina, tá? Então, eu posso trabalhar aqui com espaçamento máximo de 2 metros, num sentido, 2 metros no outro sentido, e aplicar um elemento de fachada aqui nessa face da torre. Beleza? Então, vimos aí o nosso primeiro exemplo de modelagem geométrica, usando o Dynamo como ferramenta. Vamos agora passar para o nosso próximo exemplo aqui, modelagem de pisos. Vocês podem deixar suas dúvidas aí no chat, tá, pessoal? Mas, de novo, se não der tempo de responder todas as questões, respondemos lá pelo fórum, beleza? Muito bem, então deixa eu fechar tudo aqui. Vamos voltar aqui para o Revit, vamos fechar esse documento e vamos abrir o próximo arquivo aqui, para a gente ver o próximo exemplo. Bom, nesse outro exemplo,
qual que é o problema que a gente precisa resolver? Cada um desses ambientes precisa de um piso, certo? Cada um desses ambientes aqui tem já inserido um ambiente, né, um elemento ambiente, e o que o Dynamo pode fazer pela gente é reconhecer o perímetro desses ambientes e usar esse perímetro para modelar pisos nesses ambientes. Beleza, então vamos lá para este próximo exemplo. Vamos iniciar um novo grafo. Nesse novo grafo, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar todos os ambientes do nosso projeto. Então, para isso, aqui dentro da biblioteca de nós do Dynamo, nós temos dois nós para nos ajudar. Um nó onde a gente pode selecionar a categoria de objeto e um outro nó que seleciona todos os objetos da categoria que a gente informar. Tá? Então, vamos informar a categoria ambientes. E aqui, até esse ponto, ele detectou dois ambientes lá no nosso projeto. Bom, agora a gente precisa pegar o perímetro desses ambientes, tá? O perímetro da face inferior desses ambientes. Então, aqui dentro do nó da categoria Revit, dentro de Elements, vamos rolando a lista aqui, procurar Room, e dentro de Room nós vamos ter Finish Boundary. Então, esse nó, Finish Boundary, vai fazer o que a gente precisa, que é detectar ali o contorno dos ambientes. A gente já pode ver aqui na pré-visualização que ele detectou. E agora a gente pode usar esse contorno para fazer pisos nesses ambientes. Então, para fazer os pisos, nós vamos utilizar aqui dentro de Revit, Elements, Floor. Temos algumas formas de modelar pisos aqui. Eu vou usar essa forma que pega um conjunto de curvas, o nome da família de piso e o nível onde o piso vai ficar hospedado. Então, vamos lá. Então, vamos pegar mais dois nós aqui para nos ajudar. Dentro de Revit, nós vamos ter em Selection Levels e vamos ter Floor Types. O Levels, eu posso selecionar um determinado pavimento. E o Floor Types, eu posso selecionar um determinado tipo de família de piso. Vou pegar o piso laminado de madeira. Aí, vamos conectar aqui e vamos conectar. Deixa eu desconectar aqui do manual. Vamos executar. Vamos ver o resultado. Ele já finalizou. Olha lá. Então, temos agora esses dois pisos, né? E esses pisos que foram inseridos aqui são os pisos laminados de madeira. Tá aí. Bem, então agora, digamos que o problema seja um pouquinho mais complexo do que isso. Para cada ambiente, eu vou inserir um piso diferente. Para esse tipo de problema, o que você pode fazer? Para cada ambiente, você pode selecionar um determinado parâmetro do ambiente para colocar um rótulo ali que vai dizer qual é o tipo de piso que você vai usar naquele ambiente. Então, aqui, piso do tipo 2, e nesse outro ambiente, piso do tipo 1. E desta vez, nós vamos indicar os pisos que vão ser usados em cada um dos ambientes, usando o Excel. Então, vou abrir aqui uma planilha. Essa aqui é a planilha que nós vamos usar para esse outro tipo de problema. Na primeira coluna, você pode observar que são justamente aqueles rótulos que eu coloquei nos ambientes. E na segunda coluna, você pode observar que são os nomes dos tipos de piso que eu vou usar. Tá? Então, em um eu vou usar piso laminado de madeira e no outro eu vou usar o piso cerâmico. Bom, eu já tenho esse grafo pronto aqui, vou ficar construindo ele do zero. Deixa eu mostrar
já direto ele. É esse aqui. Bom, deixa eu explicar o que ele está fazendo de diferente em relação ao grafo que nós fizemos anteriormente. Bom, primeiramente, eu preciso ler desta planilha pisos por ambiente, né, desse arquivo pisos por ambiente, eu preciso ler os dados que estão na planilha pisos desse arquivo. Tá? Esse arquivo aqui do Excel tem uma planilha que se chama pisos. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou lendo, através desse nó, Excel Read from File, eu estou lendo os dados que estão lá naquela planilha. Então, se eu executar o meu grafo até esse ponto, o que ele está fazendo é lendo lá os dados da planilha, tá? E desses dados, não me interessa o cabeçalho. Então, para eliminar o cabeçalho, eu uso esse list.rest of items, que ele vai eliminar esse cabeçalho, vai me retornar somente essa lista. Tá? Deixa eu desconectar aqui para ele interromper o fluxo. Aí ele vai eliminar, né, para nós o cabeçalho. E aí o que eu preciso fazer é, de cada ambiente do meu projeto, eu vou ler o parâmetro comentários, para saber qual é o tipo de piso que eu tenho que colocar em cada ambiente. Depois eu vou procurar, né, esses rótulos, usando essa lógica aqui, dentro da minha planilha. Tá? Vou procurar esses rótulos dentro dos dados que eu extraí da planilha, tá? De modo que eu consiga identificar depois qual é o piso, né, o nome da família de piso que eu vou usar em cada ambiente. Tá certo? Bem, então, deixa eu reconectar aqui os pontos. Então, depois que eu fiz a identificação de quais são, né, os pisos, né, as famílias de piso que eu vou usar em cada ambiente, deixa eu desconectar aqui e rodar novamente. Esse nó aqui me dá que no primeiro ambiente que ele encontrou, né, que o Dynamo encontrou, ele vai ter que usar piso cerâmico. E no segundo ambiente que ele encontrou, ele vai ter que usar piso laminado de madeira. Certo? Então, agora eu vou pedir para o Dynamo inserir os pisos. Vamos observar o resultado. Daí, esse é o resultado. Se a gente der uma checadinha aqui, este ambiente aqui está usando piso laminado de madeira. Vamos ver se está correto. O tipo de piso que era para usar aqui é o piso 1. Se a gente olhar aqui na planilha, tá? Tá aqui, ó, piso laminado de madeira. Deixa eu eliminar aqui de novo. Deixa eu rodar mais uma vez aqui. Pronto. Tá? Então, ele colocou, né, os pisos onde deveria, né, em cada ambiente, usando aqueles rótulos. O próximo exemplo que eu gostaria de mostrar é de inserção de tomadas. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente viu uma aplicação do Dynamo já interagindo com o Excel, né, para fazer a inserção de componentes. Nesse terceiro exemplo, nós vamos ver a interação do Dynamo apenas com os elementos do Revit, né? Nós vamos identificar os ambientes. Desses ambientes, nós vamos identificar as paredes que estão limitando, né, delimitando esses ambientes. E depois nós vamos identificar as faces de cada parede, onde a gente vai inserir no meio de cada parede uma tomada baixa, né, uma tomada a 30 centímetros do chão. Muito bem, então vamos lá. Vamos encerrar aqui esse exemplo. Vamos abrir o outro grafo, esse aqui.
Deixa eu fazer uma breve explanação do que esse grafo está fazendo. Então, a primeira coisa que ele faz é selecionar todos os ambientes, selecionar todas as paredes. Depois, ele identifica que paredes delimitam que ambientes, ou seja, as paredes que estão delimitando cada ambiente. Depois, ele identifica as faces internas das paredes que delimitam cada ambiente, que são as faces onde eu vou inserir as tomadas. E, por fim, usando essa lógica que vocês estão vendo aqui, ele identifica, né, a altura, né, da tomada, né, onde ele tem que colocar a tomada em cada face, usando algumas operações aqui de acesso à superfície, a geometrias e tal. Tem alguns cálculos geométricos que são necessários aqui nessa parte, para que finalmente eu possa inserir a tomada lá no final. Tá certo? Muito bem, então vamos executar este exemplo. Processando, finalizou. Vamos minimizar. Eis aqui o resultado, tá? Então, nós temos uma tomadinha no meio de cada parede. Certo? Então, como vocês podem ver, né, o Dynamo ele tem muitos recursos interessantes para interagir, né, com o modelo BIM, né, e agilizar muito, né, o trabalho de modelagem. Então, aqui vocês viram dois exemplos de inserção de componentes que são coisas do dia a dia, né, que você pode trabalhar. Muito bem. Vamos à próxima sequência de exemplos e depois eu verifico quais foram as dúvidas e tento eliminá-las aí, tá? Automação na gestão da informação. Vamos ver dois exemplos desse tipo. Primeiro exemplo, extração de quantitativo para orçamento. E o segundo exemplo vai ser checagem de regras de projeto no modelo BIM. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Revit. Fechar aqui o script aqui do Dynamo. Vamos abrir um outro modelo. Nesse modelo, nós vamos ter uma estrutura de concreto armado, tá? E essa estrutura que eu preciso quantificar, né, para levar uma planilha de orçamento, tá? Que é essa planilha que eu vou abrir aqui. Vou fechar essa daqui. Vamos abrir a planilha que será usada por este script. Essa planilha aqui. Então, essa planilha é uma planilha de orçamento. Veja que ela já tem aqui a estrutura clássica de um orçamento e que eu preciso extrair os quantitativos lá do modelo BIM, trazer para cá, né? A coluna custo unitário já está sendo alimentada, tá? Então, trazendo o quantitativo para cá, essa planilha vai multiplicar esses dois itens e vai jogar o resultado aqui no custo total e lá embaixo contabilizar, né, o orçamento da estrutura, né, da execução desta estrutura para esta obra. Como é que esse script vai funcionar? Na verdade, nós vamos usar dois scripts para essa atividade. Um primeiro script vai ler aqui dessa planilha parâmetros, os valores que nós vamos injetar no modelo BIM para cada um desses parâmetros em cada um desses objetos. Então, para blocos de fundação, serão preenchidos esses valores nesses parâmetros. De volta lá para o modelo no Revit, se nós selecionarmos um pilar, editar tipo, nós vamos encontrar aqueles mesmos parâmetros que estão lá na planilha. Se nós selecionarmos qualquer outro objeto, por exemplo, esta laje, nós vamos ter também a mesma situação. Todos os objetos têm esses parâmetros que devem ser preenchidos. Então, num primeiro script, nós vamos usar aquela planilha para preencher esses parâmetros. E no segundo script, nós vamos exportar esses dados aqui
de quantitativo que estão nessas tabelas. São 20 tabelas que eu tenho aqui nesse projeto. Tá? Exportar essas tabelas uma a uma demoraria muito. Então, nós vamos usar o Dynamo para nos ajudar nisso. Essas tabelas elas já estão, inclusive, com a mesma formatação de colunas. Tá? Então, quando eu preencher os parâmetros, essas colunas A e B serão preenchidas. Eu vou levar todas essas tabelas lá para o Excel. Né? Vai vir tudo aqui para uma planilha chamada serviços. Vai ser carregado tudo aqui os dados. E aí o Excel, utilizando as fórmulas, vai fazer o que precisa fazer, que é consolidar os dados do orçamento. Tá? Então, vamos rodar o primeiro script. Então, o primeiro script, ele tem como objetivo ler a planilha Excel. Deixe-me explicar o que esse gráfico vai fazer. Bom, então, num primeiro momento, eu vou ler daquele arquivo Excel, estimativa de custo REV TCPO, eu vou ler os dados que estão em parâmetros, que são os valores que eu preciso injetar nos parâmetros do modelo BIM. Nesse outro grupo aqui de nós, eu estou lendo todos os elementos de estrutura do modelo, né? Blocos de fundação, lajes, vigas e pilares. Depois, nesse ponto, eu estou fazendo o preenchimento, estou fazendo a detecção de quais são os valores que eu preciso adicionar em quais elementos, mais ou menos a mesma ideia do que a gente viu lá no exemplo dos pisos. Depois eu pego esses valores, né, que vão ser inseridos em cada elemento, e preencho, né, o parâmetro, né, os parâmetros, usando esse conjunto de nós. Tá? Então, eu vou executar. Vamos observar o que aconteceu. Vou selecionar aqui um elemento, vamos verificar se ele preencheu os parâmetros. Olha lá, preencheu os parâmetros. Vamos pegar um outro elemento, uma viga. Preencheu também. Vamos pegar uma laje. Preencheu também. E vamos pegar um bloco de fundação. Preencheu também. Então, agora o que a gente precisa fazer? Rodar um script que vai exportar, né, os dados dessas tabelas todas que eu tenho aqui para a planilha serviços que eu tenho aqui no Excel. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Dynamo, fechar esse script, abrir o próximo script, que vai exportar as tabelas diretamente para o Excel. Bom, esse já é um script mais simples, tá? O que ele está fazendo aqui no início é identificar todas as tabelas do meu projeto, ler os dados que estão nessas tabelas, tá? Aí aqui, inclusive, a gente usa uma linguagem de programação textual que existe dentro do Dynamo, que se chama Python, tá? A linguagem Python é uma forma de você acessar a API do Revit, que é uma forma mais sofisticada de programação dentro do Revit, tá? Então, coisas que são mais complexas ou que o Dynamo não tem disponível pronto para você acessar, você pode escrever usando a linguagem de programação Python ou a linguagem de programação Design Script, né? São as duas linguagens de programação textuais que existem dentro do Dynamo. Bem, então eu faço a leitura de dados, organizo esses dados, né, colocando o cabeçalho, né, faço a ordenação desses dados, e aí, finalmente, gravo os dados lá no arquivo estimativa de custo, na aba serviços. Então, vamos executar esse script. Muito bem. Vamos dar uma olhada no Excel. Olha só que maravilha. Trouxe aqui todos os dados que estavam lá
no Revit, e esses dados, uma vez colocados aqui, essa planilha já tem a inteligência de identificar, né, qual foi o quantitativo inserido lá, né, associado com o código de serviço. Tá? Então, aqui é Excel, né, recursos mais avançados do Excel, como fórmula matriz, né, e funções de busca. Muito bem. Vamos ver, então, agora um outro exemplo final, aí depois vamos ver as perguntas. Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui para o Revit. Para este outro exemplo, nós vamos usar um outro arquivo. Vamos usar esse arquivo, verificação do projeto. Para este exemplo aqui, nós vamos usar o Dynamo para validar critérios de projeto. Os critérios de projeto que eu quero validar aqui são área mínima de iluminação e área mínima de ventilação para cada ambiente. Tá? Então, cada um desses ambientes, desse projeto, possui um conjunto de parâmetros aqui que o Dynamo vai utilizar. Esse aqui é o coeficiente para calcular a área mínima de iluminação, que é 1/8 da área do piso. Tá? Então, você pega a somatória das áreas dos vãos, né, janela e porta, e essa somatória tem que se equivaler a 1/8 da área do piso, do mínimo, para que essa área de ventilação, né, de iluminação, perdão, esteja ok. Para a área mínima de ventilação, nós usamos aqui 1/16 da área do piso. Aí aqui nós vamos armazenar via Dynamo a área mínima de iluminação requerida para esse ambiente, área mínima de ventilação requerida para esse ambiente e a área total, né, de vão que nós vamos ter nesse ambiente. E aí nós vamos utilizar esses dados para levar para uma planilha Excel, que é essa aqui que eu vou abrir, essa daqui, onde nessa planilha nós vamos considerar aqui os nomes de todos os ambientes, as respectivas áreas para cada ambiente, a área total de janela que tem nesses ambientes. Esse dado repete na coluna C e na coluna E. E na coluna D, na coluna F, nós temos a área mínima de iluminação e de ventilação requerida para cada ambiente. E aí, usando essa tabela, dá para você analisar, né, quais são os ambientes onde não está passando o critério, né? Mas outra forma também de ver isso é através de uma tabela dentro do Revit. Então, eu vou mostrar as duas formas. Ok? Então, vamos rodar o script que vai fazer a checagem desses dois critérios aí, área mínima de iluminação, área mínima de ventilação para esse projeto. Então, vamos lá. Vamos abrir o próximo script, verificar o projeto. Uma explicação rápida do que esse script está fazendo, é um script um pouco mais complexo, tá? Nesse script, eu seleciono todos os ambientes e identifico quais são as janelas que estão em cada ambiente. Depois, calculo as áreas de cada uma dessas janelas, calculo a somatória dessas áreas de janelas por ambiente. Em paralelo, eu estou fazendo aqui um outro fluxo, que é ler de cada ambiente aquelas variáveis que eu comentei anteriormente, tá? Mais o nome e a área do ambiente, para calcular as áreas mínimas de iluminação e ventilação requeridas para cada ambiente. Aí depois eu pego esses dados, né, e mesclo para exportar, né, esses dados lá para o Excel. E aqui é o ponto onde eu estou fazendo a exportação. Tá? Então, vamos dar um executar. Vamos observar o que acontece.
Já finalizou. Vamos dar uma olhadinha primeiro na planilha Excel. Bom, aqui na planilha Excel que a gente consegue observar que ele trouxe o nome de cada ambiente, a área de piso de cada ambiente, né, a área de janela de cada ambiente, né, repetida aqui na coluna C e na coluna E, e aqui na coluna D, a área mínima, né, de iluminação e a área mínima de ventilação na coluna F. Então, o que a gente consegue observar aqui? Consegue observar, por exemplo, que a garagem tem a área de piso, área de janela 0,36 metros quadrados, e essa área não é o suficiente para a área mínima de iluminação, que é requerido 1,78 metros quadrados. Assim como também não passa, né, na área mínima de ventilação, que é requerido 0,89. Tá? Temos também banheiro 2. Esse banheiro 2 aqui está com 0,36 de área de janela, precisava de 0,57 para atender a área mínima de iluminação. E aqui, para atender a área mínima de ventilação, precisaria ter 0,28, aqui ele passou. Tá? Bom, eu posso aplicar aqui aquele recurso de formatação condicional, tá? Dentro do Excel, tá? Poderia pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a garagem, formatação condicional, menor do que, deste modo, tá? E assim eu conseguiria pintar também as células aqui no Excel. Mas voltando lá para o Revit, eu já deixei uma tabela pronta dentro do Revit, e uma vez que você roda o script, essa tabela tem também, né, a formatação condicional para me sinalizar, né, de uma maneira mais eficiente dentro do próprio Revit, quais são os ambientes onde eu não estou obedecendo, né, esses critérios de área mínima de iluminação e ventilação. Bom, então, em resumo, como vocês puderam ver, o Dynamo ele nos ajuda a fazer a automação de processos de modelagem e processos de gestão da informação. É isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Agradeço, peço para que envie as dúvidas lá para o fórum. Como temos ainda mais 10 minutinhos aí de live, né? Vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Vamos ver aqui quais a gente pode responder já de pronto. Vamos ver, grande Alinho, né? Boa noite, pediu o começo. Tá? Isso aqui é só... Cláudia? Olá, Olá, estou Cláudia, aqui. tudo bem? Tudo jóia? Boa noite a todos. Eu sou a Cláudia, coordenadora dos fóruns em português. Obrigada pela participação. Espero que todos tenham aproveitado as explicações aí do Ari e tenham sentido a diferença, o potencial do Dynamo para quem trabalha com Revit, tá? E eu Legal, convido a todos a colocarem as suas perguntas no fórum, assim a gente divide a resposta com os outros usuários, tá? bacana. E convido também vocês visitarem lá meu site, dharmasistemaswix.com.br. Lá vocês vão poder encontrar também algumas matérias interessantes e também a parte de capacitação no Dharma, tá? Quem tiver a fim de aprender a ferramenta, né? Aprender mais. Então, fico à disposição aí para vocês entrarem em contato comigo, tanto lá pelo fórum, tá? Quanto aí pelo meu website. Ok, pessoal? Não sei se colocaram alguma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui no chat. No bate-papo não colocaram nada. Eu vi que levantaram a mão, teve um que levantou a mão e depois sumiu a mãozinha. Beleza. Aqui, perguntas. Perguntas. Não tem aqui perguntas. Pensei que eles tinham colocado alguma pergunta aqui.
As perguntas que estão aqui, como identificar os trechos da modelagem sanitária e gerar um caminho crítico? Em qual lugar muda o nome do trecho e gera uma planilha? Bem, esse tipo de operação, Samira, como a modelagem de instalação sanitária, ela tem o conceito de sistema, tá? Você teria que colocar em um parâmetro que estivesse amarrado ao sistema, porque aí apareceria, né, esse parâmetro em todos os elementos que estão, né, naquele trecho de tubulação. Tá? Isso aí é uma forma de você trabalhar com esse recurso. Boa noite, eu consigo automatizar a indicação de fiação e gerar diagrama. Bem, isso também dá para você fazer. É uma programação bem mais complexa, tá? Talvez a melhor forma de você fazer isso seja usando a API do Revit, tá? Porque o Dynamo ele é muito bom para fazer tarefas repetitivas e simples. Tarefas muito, muito complexas, né? Já começa a ser mais recomendável vocês utilizarem a API do Revit, tá? Vamos ver, você poderia explicar novamente o workflow para automação de extração de quantitativos para orçamento? Tem algum material para isso? João Hélio. Tá. Ok, João. Você pode acessar lá a minha fanpage no Facebook, facebook.com/Dharma Sistemas. Eu tenho uma live lá, onde eu explico direitinho como funciona esse fluxo de trabalho que eu mostrei muito rapidamente, tá? Mas está lá. Você pode acessar lá em facebook.com/Dharma Sistemas. A minha área é de vídeos. Vai ter lá uma live que eu fiz há alguns meses sobre o assunto. Tem algum material em português sobre o Dynamo? Não, não tem, tá? Mas tem a capacitação, né, que eu dou, onde eu ofereço o material em português. Tem outro professor que falou que para usar o Revit em inglês, pois o Dynamo nativo em inglês, isso tem algum fundamento? Em absoluto não, tá, Luiz Ricardo? Se você tem na verdade, na prática é o seguinte, o Revit, quando você faz o download, ele vem na língua nativa, em inglês, e vem na língua do país de onde você baixou, que é o português no nosso caso. Então, quando você inicia o Revit em português, naturalmente, quando você for programar alguma coisa no Dynamo, você tem que se preocupar em passar os nomes dos parâmetros que você quer acessar no modelo também em português. Senão, o script não vai funcionar. Tá? Mas não tem nada a ver, não. Tá? Você consegue usar o Dynamo em português e em inglês. A única ressalva é na hora de acessar parâmetros do modelo Lean. Beleza, grande Ari, você explicou bem, legal. Existe uma forma de controlar a visibilidade dos links do Revit. Por exemplo, controlar o jeito que é linkado. Bom, isso é aquele tipo de coisa, Michael, que é via API do Revit, mas dá para fazer também no Dynamo usando a linguagem de programação Python, tá? Que é uma das linguagens de programação textuais que a gente tem no Dynamo, tá certo? Por essa linguagem você consegue acessar a API do Revit, tá? Só que você precisa ter um conhecimento também da API do Revit se você quiser mexer nessa parte do Dynamo, tá? O que acaba sendo melhor aprender a API do Revit, tá? Olá, boa noite. Eu perdi o começo da apresentação. Você vai disponibilizar a aula depois? Creio que sim. Paulo Matheus, creio que sim, lá pela comunidade. Olá, qual é a diferença entre Dynamo e Play Dynamo? Sim. Aqui na tela do Revit, né? Vocês devem ter reparado que tem
na aba gerenciar, o reprodutor do Dynamo e o Dynamo. Tá? O reprodutor do Dynamo é uma forma de você rodar uma sequência de scripts. Tá? Você coloca todos os scripts de uma determinada pasta, tá? E aí você vai rodando, né, acessa a pasta, e no reprodutor Dynamo vai aparecer a lista de todos os scripts que estão lá naquela pasta. E você pode executá-los todos sem precisar abrir a interface do Dynamo. Tá? É isso que é o reprodutor do Dynamo, que é o que o Paulo Mateus quis dizer, talvez, com o Play Dynamo. Vamos ver aqui o que mais. Como identificar trechos de modelagem sanitária? Já foi. E teria um PDF com as funções ensinando programação Dynamo? Samira Khalil. Sim, existe. Se chama Dynamo Primer, em dynamo.org. Você consegue entrar lá na comunidade, né, de desenvolvimento do Dynamo. O Dynamo é um software open source, tá, de código aberto. E a comunidade que desenvolve o Dynamo disponibiliza, né, um documento, né, uma documentação, se chama Dynamo Primer. Tá? O Dynamo Primer é a documentação oficial do Dynamo. Tá? Deixa eu abrir ela rapidamente aqui para mostrar como ela é. Essa daqui. Essa é a documentação do Dynamo Primer. Infelizmente, essa documentação só tem em inglês, tá? Então, portanto, tem que conhecer um pouco aí a língua inglesa, tá? Esse aqui é o Dynamo Primer da versão que eu utilizo, que é o Dynamo 1.3.3. Que mais? Poderia indicar uma bibliografia para estudo do tema? Não existe livro para Dynamo, tá? Até o momento, não tem ninguém que publicou livros de Dynamo, tá? Publicar livro de software é um negócio super complicado, porque software está sempre em atualização, tá? Mas então, Sérgio, a bibliografia que eu recomendo é o Dynamo Primer, tá? O Dynamo Primer é a bibliografia inicial, né, para você aprender o Dynamo, né, o ponto de partida. Fora isso, temos também o fórum, né, o fórum de Dynamo, né, que é da própria comunidade que desenvolve, né? Essa comunidade, a propósito, deixa eu entrar aqui, deixa eu mostrar ela para vocês, que ainda temos minutinhos. Vou abrir aqui. Vou pegar aqui. Esse daqui, Dynamo Forum. Esse é o Dynamo Forum, tá? O Dynamo Forum é o fórum oficial, né, do desenvolvimento do Dynamo. Aqui você pode criar um usuário, é gratuito, tá? Criou o usuário, você tem aqui dentro da página principal do Dynamo, aqui, ó, dynamo.org learn, tem todo um material aqui com alguns vídeos introdutórios e tudo mais, tá? Mas como eu disse antes, também ofereço uma capacitação super objetiva, tá? Para vocês aprenderem Dynamo, tá? De ponta a ponta. Beleza? Vejamos se tem mais algum questionamento. Não, não tem. Beleza? Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí da live. Não deixam de interagir lá no fórum da comunidade Autodesk. Aguardo os questionamentos lá e espero vê-los aí numa próxima live. Muito obrigado mesmo, pessoal, e até a próxima.